Falando ainda sobre rivalidades, mas pegando um outro personagem que você já citou aqui, falando sobre Nelson Piquet, né? Eu queria que você falasse pra gente do que você achou da participação dele, ou do personagem, dentro da série do Senna, se foi colocado como um grande vilão, né? E até eu me lembro, inclusive, que você, numa das entrevistas que você já deu pra gente, eu lembro que você falou que antes de escrever o livro sobre o Ayrton Senna, na Eu verdade, era. você era piquezista, ou piquetista, enfim, né? Como que você vê essa rivalidade retratada na série e como você vê Nelson Piquet hoje, nos dias atuais? Olha, primeiro é o seguinte, eu acho que o Nelson, além de ter sido excluído como um puta personagem, um puta antagonista para a série, tá? Assim, do ponto de vista dramatúrgico, tá? Qual é o grande inimigo? Não era o Prost, entendeu? Assim, ou então, pelo menos, um outro grande inimigo. Qualquer série, qualquer filme tem sempre isso. Tem qual é o vilão da história. Então, perderam a chance de Nelson Piquet como o grande vilão da história. Então, acho que foi ridícula as menções. Mostraram aquele olhar de desprezo dele naquele baile de Mônaco, se não me engano, né? E Uhum. também mostraram ele na reunião. Aí não mostraram o Piquet, assim, mostraram que era obrigatório quando eles reconstituíram aquela reunião da direção de prova Sim, antes do Grande Prêmio do Japão de 90, né? é o E briefing. em que o Ayrton sai, né, e tal, fala que isso aqui não pode ser levado a sério, que ele dá um esculacho lá e sai da sala. Não, eu acho assim, não dá nem para falar que o Piquet tenha sido abordado na série, ele foi ignorado, né? Foi ignorado. Agora, o que eu acho, lamentavelmente, do Piquet, é que ele igualzinho, ele não envelheceu bem. É como aqueles bons vinhos, grandes vinhos que estragam, entendeu? Ele se deixou tomar, acho, por um ressentimento muito grande. Tardiamente, ele começou a dar importância para coisas que ele dizia não dar a menor importância antigamente, que é saber quem foi melhor, ser o mais querido pela torcida, de ser o grande campeão, se não ser o grande campeão, de ser melhor. Ele sempre dizia nas entrevistas dele dos anos 80 que o negócio dele era correr, ele adorava isso. A famosa frase dele que ele falou até para o filho, para o Nelson, porque ele falou assim, olha, não se iluda não, você é campeão, no dia seguinte você vai ter que ir no banheiro, vai começar tudo de novo, a vida é assim. Entendeu? Essa visão que era até bonita dele, dizendo que era um rato de oficina e que gostava mesmo era de correr, de preparar carro, de repente ele vai ficando velho, vai ficando dando importância para tudo que ele dizia que não dava importância no passado e começa a querer reescrever a história da Fórmula 1 de uma maneira que eu acho que é deprimente, assim, as entrevistas que ele dá, às vezes agressivas, diminuindo assim de uma maneira vergonhosa a importância do Senna e do próprio Schumacher, entendeu? É uma pena que o Ayrton, e o Nelson continua tendo, eu sei disso, eu sinto isso, uma torcida tão ou mais ressentida do que ele, entendeu? Às vezes você pega certa. Eu, felizmente, não tenho nem Instagram, nem não tenho nenhuma dessas redes sociais, sabe? Não tenho. Tenho o meu velho e bom e-mail e o Zap que eu converso com vocês. Mas, assim, eu sei, por ler e por ouvir, que entre os piquetistas ainda continuam muito nesse delírio de achar que Piquet foi o maior piloto de todos os tempos, de dizer que o Ayrton Senna era uma fraude, e aí uma série de coisas e que o Ayrton e que o Nelson não ajuda a acabar com isso, entendeu? Então, não, peraí, gente, então, o cara foi bom, sabe? Ele, o Nelson usa uma coisa que ele tinha, que era um sentimento de um certo cavalheirismo na pista, que ele tinha mesmo, entendeu? Mas para pintar um quadro do Ayrton como se ele fosse um assassino sentado num carro, entendeu? Que era um cara muito perigoso, que fechava todo mundo. Tudo bem, o Ayrton teve os momentos dele de agressividade na pista e tal, mas não foi assim também, entendeu? Então, eu lamento muito que, com o passar da idade, o Nelson, que a gente tem a mesma idade, inclusive, que ele tenha ficado tão amargo, no caso até meio com um vinho mesmo, que estraga, que não dá para beber, infelizmente. Porque é curioso que essa característica que ele tinha era uma acidez em muitos momentos
até divertida, né? Assim, eu entendo quando você... Porque eu também sou fascinado pela história do Nelson, né? A história do Nelson é muito única até. É muito difícil pegar um outro piloto do mundo inteiro que tem essa trajetória do Nelson, que é um mecânico quase que vira piloto e tudo mais. Mas você podia discordar de algumas condutas dele, mas você olhava e ele tinha um começo, meio e fim, né? Ele se justificava, né? E eu entendo quando você fala dessa mudança, porque agora é uma coisa mais pesada. Agora ele até se afastou do holofote e tal, mas ficou uma coisa muito pesada, porque antes você podia não gostar, o que não é o meu caso, e tenho certeza que não é o teu, mas você não gostava, mas você via uma verdade e um começo, meio e fim, tudo se autoexplicava no Nelson, né? E hoje em dia ele não tem mais isso, né, Ernesto? Fora o fato dele, uma coisa que me causou uma profunda tristeza foi ver ele ser transformado em motorista do Jair Bolsonaro no Rolls Royce, né? Gente, o que é aquilo, sabe assim, sabe? E ele se encostando lá para ter negócios lá com o governo do Bolsonaro, até isso, assim, uma coisa que ele que tinha essa coisa, embora fosse de Brasília, ele tinha ele sempre teve uma aversão muito grande para a política, nas entrevistas dele, né? Então, de repente, o cara vira e cai no colo logo de quem, entendeu? Sabe? Independentemente de quem está nos ouvindo acha do Bolsonaro ou não, mas o fato foi que o Nelson, de uma hora para outra, resolveu ser político, velho, depois de velho, entendeu? Sabe? De uma maneira muito suspeita, entendeu? Então, quer dizer, foi tudo muito ruim, uma pena que... E eu concordo contigo, a trajetória dele é impressionante. O que ele fez para ser campeão em 87, as escondidas, e que ele contou, ele assim, não conseguia ter profundidade mais, então tinha que ficar atrás do Mansell. Ficou atrás do Mansell e tirou 6 segundos lugares, se não me engano, e 2 vitórias, acho que foi isso, ou 3 vitórias, não estou lembrado mais do número, mas assim, dessa maneira, e apostando no lado meio trapalhão do Mansell, ele conseguiu ser campeão, entendeu? Essa capacidade que ele tinha também de desestabilizar os companheiros de equipe, dentro da equipe, como ele fez com o Mansell, entendeu? Então, é uma pena isso que tenha se transformado e que ele tenha, em vez de tratar o Ayrton de uma maneira como ele tratou outros pilotos, elegeu o Ayrton como uma pessoa negativa, assim, tentando tirar qualquer mérito do Ayrton. E isso foi muito triste, isso foi muito... Principalmente para quem foi, como eu fui, piquetista.